Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre esse jogador que é o zagueiro João Basso, 26 anos de idade, ele que é brasileiro, revelado nas categorias de base do Paraná Clube e já está há 3 temporadas consecutivas defendendo o Arouca em Portugal. Basicamente titular absoluto na sua posição, dá para dizer que assim, 3 temporadas que ele vai agora para a primeira divisão, né? No Arouca ele já está indo para o 6º ano seguido, realmente uma carreira brilhante. No modesto Arouca chegou na 3ª divisão e para essa próxima temporada existe a expectativa, né, com a classificação para a Conference League, dele disputar também a sua primeira competição europeia. É um nome que foi surgindo ali no WhatsApp, no Twitter, o pessoal comentando, mas sem nenhuma confirmação. Goiás tem interesse no jogador, tem negociações ou algo nesse sentido, foi atrás dessa história. Consultei algumas fontes também e o meu outro parceiro, o Periquito Brisado, muito obrigado a ele, também conversei. O que eu pude apurar a respeito dessa situação? O contrato do João Basso, ele vai com o Arouca até o final da próxima temporada europeia, ou seja, até junho de 2024. E existe sim o interesse do Goiás em contar com o jogador, sendo um pedido claramente, né, do Armando Evangelista, onde trabalhou com ele nesses últimos 3 anos, desde a 2ª divisão portuguesa, inclusive no ano passado, nessa atual temporada, né, que se encerrou agora no final do mês de junho, foi o capitão da equipe durante toda a competição, na 5ª colocação do Campeonato Português. Então, de fato, existe o interesse do Goiás. Ainda não há uma proposta oficial ou mais detalhes sobre isso, né? O que eu posso garantir é que a pedida do Arouca para o Goiás é considerada alta pela diretoria alviverde. Então, possivelmente, o Arouca só faz negócio com o jogador e uma negociação em definitivo, já que o seu contrato se encerra em junho, né, de 2024, a partir do dia 1º de janeiro agora já do ano que vem, ele pode firmar um pré-contrato gratuitamente e se mudar para uma outra equipe a partir de agosto do ano que vem. Então, obviamente, o Arouca, para não perder o jogador de graça, topa negociar ele, mediante uma compensação financeira ou algo semelhante. Segundo o site Transfermarkt, ele está avaliado em 1.050.000 euros, que dá pra gente colocar em mais ou menos 4,5 milhões, 5 milhões de reais no máximo, até uma cotação interessante. É óbvio que por ele estar em fim de contrato, um pagamento menor do que a metade disso, com toda certeza, já é suficiente para tirar o jogador. O Arouca, que vem se recuperando, né, nessa parte financeira também, com toda certeza não vai perder os seus jogadores a preço de banana. E nas últimas temporadas, o João Basso realmente foi um jogador importantíssimo, como falei, ele foi titular em todos os jogos que ele realizou na disputa do Campeonato Português. Desde a 2ª divisão, lá com 2 anos atrás, né, na estreia da temporada do Armando Evangelista, até mesmo nessa atual temporada, onde ele entrou em campo 41 vezes, com 3 gols marcados e 1 assistência. Então, pelo menos o que eu pude apurar no momento que eu estou gravando esse vídeo, ainda na terça-feira, o jogador interessa ao Goiás. É um pedido do Armando Evangelista, porém não é uma negociação simples, já que tem esse contrato com o Arouca ainda, né, vigente até o final da próxima temporada europeia. Não é tão longo assim, mas obviamente o Arouca não vai perder o jogador de graça ou o empréstimo gratuito, aquele meio a meio, né, onde o Goiás adora pegar jogador assim, quando são atletas em destaque, em crescente na sua carreira, não é tão fácil. E olha, realmente pelo que eu pude observar do João Basso, é um cara espetacular, sabe? A temporada dele lá em Portugal chamou bastante atenção. E eu gosto muito desse tipo de contratação, porque assim, não que ele está contratado, né, mas essa ideia de contratação. Revelado que no Brasil, passou ali nas categorias de base do Paraná, fez uma boa disputa da Série B em 2016, rodou no Estoril Praia, enfim, não conseguiu muita sequência em Portugal, mas nas últimas temporadas vem jogando muito bola. E um nível interessante, a primeira divisão de Portugal não é tão boa quanto a Série A do Campeonato Brasileiro, isso a gente tem total certeza, mas é um nível até mais elevado, mais organizado, com boas ideias de jogo do que em relação, por exemplo, à Série B. E são jogadores jovens que têm essa vantagem de jogar uma Série A do Campeonato Brasileiro com um bom protagonismo, ser convocado, por exemplo, numa seleção brasileira, conseguir, ou outros clubes, né, gigantes do futebol europeu. Então eu gosto desse perfil, jogadores que vêm em alta, não é o medalhão, não é aquele cara assim 100% carimbado em uma Série A de Campeonato Brasileiro, com passagens, por exemplo, por outros grandes clubes, porque aí seria muito mais caro e a gente não estaria falando dessa possibilidade dele voltar agora para o Goiás. Com toda certeza estaria, por exemplo, em um clube com um patamar financeiro diferente. Mas pelo que eu observei, por exemplo, das suas características de jogo, é um cara espetacular, sabe? Gostei demais da conta. Há muito tempo não vi um zagueiro tão interessante assim no mercado. E, obviamente, né, tem jogadores melhores, óbvio que tem, mas não tão barato, entre aspas, e tão próximo de encerrar o contrato e vem de uma temporada muito forte. 1,87 m de altura, ele que é destro, geralmente atua mais como como pode dizer, o Arouca jogava muito com 3 zagueiros, né? Então, geralmente, ou ele caía como um lateral, quase um lateral direito, ali ajudando naquela parte de marcação, fora da grande área, principalmente, ele tem essa habilidade de sair de dentro da área, de ter boas antecipações,
roubadas de bola, carrinho, muito bom ali pela lateral direita, e também quando jogava com 3 zagueiros fazendo uma função mais central, geralmente ele era aquele primeiro cara a sair em cima da marcação adversária, buscando, por exemplo, a tomada de bola de frente à sua própria grande área. Então ele tem essa característica de ser um zagueiro veloz, rápido, forte fisicamente e também conseguir boas roubadas de bola.